Boa noite, companheiros do Carimbá Schutel, da Casa Jesus de Nazaré. Nós estamos nos preparativos para mais uma das nossas reuniões, nossos encontros. E enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos ouvindo a música que aqui foi colocada, a música instrumental, para que possamos harmonizar os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? Uma vez que vamos entrar num período agora de reflexões sobre um assunto que espero seja do gosto de vocês. Vamos ouvindo então essa música de fundo, ao tempo em que a serenamos e nos tranquilizamos. Boa noite, Mauro. Que bom. Som e imagem bons. Isso é ótimo, né? Boa noite. Vamos aguardar as pessoas chegarem. Enquanto vamos ouvindo um pouco das nossas canções. Boa noite, Sueli. Obrigado pela presença. Que bom ter você nesse novo encontro que nós teremos. Boa noite, Jorge. Esse sobrenome Fuli, aliás, o que eu conheci e convivi no movimento espírita era com o Darcy Fuli, lá do grupo espírita Amigos da Criança. Não deve ser, talvez seja da mesma família, né? Era um grande companheiro, grande trabalhador. Darcy Fuli da Silva.
Antes de a gente começar, eu queria compartilhar. Ah, que bom, é da mesma família, é? Que bom, maravilha. Convivi muito com Darcy. Mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um livro. O que é o Espiritismo hoje, do Elias Moraes. É muito interessante esse livro, porque ele faz uma relação com o que é o Espiritismo, de Allan Kardec, que foi das primeiras obras, né? Que é a obra fundamental para entender o Espiritismo, exatamente o livro de Kardec, o que é o Espiritismo. E o Elias faz o que é o Espiritismo hoje. E aí ele faz referência a algumas mudanças, a uma nova realidade em que nos encontramos, e por isso a abordagem tem que ser diferente, né? O contexto socioeconômico, cultural é muito outro, enfim. Então ele faz uma abordagem atualizando o livro, talvez não seja bem atualizando, mas dando a sua contribuição, uma contribuição moderna a algumas perguntas e algumas colocações que Allan Kardec faz nesse livro fundamental, O que é o Espiritismo. E o livro dele é O que é o Espiritismo hoje. É Elias Moraes, que é um companheiro lá de Goiás, grande trabalhador da Seara Espírita. Bom, vamos então iniciar nossa conversa, o nosso bate-papo, as nossas reflexões, pedindo a Deus, através dos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, dos guias espirituais das instituições, para que nós possamos ter o equilíbrio, o discernimento necessário, a serenidade, a compaixão para com as pessoas que sofrem nesses momentos, nesses dias, dificuldades de toda a natureza, que possamos povoar esse nosso encontro de reflexões e de sentimentos, uma vez que essas são duas causas primordiais do movimento espírita. Que Deus possa nos abençoar então, e nós sermos fiéis e coerentes com aquilo que a doutrina espírita espera de nós. Mas nós conversaremos hoje sobre um assunto que, como foi colocado na proposta temática, a romantização do Natal e das festas de fim de ano, o prazer e a realidade. Sobre essa ideia da romantização, essa é uma palavra que vem tomando corpo nas conversas, nas salas de aula, já há um certo tempo. E ela vem se popularizando, né? E isso é muito bom. Porque por romantização quer-se dizer que nós apanhamos determinados fatos, determinados conhecimentos, determinadas tradições e damos a ela um sentido romanesco, um sentido de afastamento da realidade, uma vez que a ideia de romantizar estaria próxima da ideia de idealizar. Romantizar seria então fugir do real e criar um plano ideal. Isso vem naturalmente da tradição literária, né? Uma vez que o texto literário ele não tem a obrigação de traduzir a realidade. Uma vez que a arte em si, que no início visava a copiar a realidade, com o tempo foi se transformando e hoje também, além de alguns casos copiar a realidade, ela transforma a realidade. E nisso ela é muito instigante, muito provocativa. Então, a ideia da romantização do Natal e das festas de fim de ano, ela vai de encontro, ou seja, vai contra a realidade que se vê dessas festas. Quer dizer, uma coisa é nós imaginarmos o Natal e as festas de fim de ano
com o nosso princípio do prazer, que é uma colocação freudiana, o princípio da realidade e do prazer. Ou seja, nós temos esses dois princípios a nos nortearem. Nós buscamos o prazer, e é uma coisa absolutamente natural, e só que esquecemos, às vezes, de examinar a realidade e o contexto em que nós vivemos. E é preciso que se analise bem, porque senão o princípio do prazer vai ser frustrado se nós não analisarmos bem a realidade. Então, nesse sentido, por exemplo, quando nós falamos em festas de fim de ano, em que são comuns os projetos, em que são comuns os sonhos para o ano vindouro, para o ano que se avizinha, e muitas vezes nós ficamos só no princípio do prazer. É isso? Nós ficamos no princípio segundo o qual nós seremos felizes, principalmente com essa ideia da prosperidade, nos esquecendo muitas vezes de que a vida tem o seu panorama trágico também, o panorama das dificuldades. Nós não podemos nos esquecer disso. A alegria e a tristeza, a derrota e a vitória são componentes da vida. Não adianta que nós não teremos uma vida plena de felicidade, porque isso é uma ilusão. Isso é o princípio do prazer, que foge do princípio da realidade. Nós temos que trabalhar com esses dois princípios. E parece que nas festas de fim de ano, ou nos projetos de fim de ano, festas eu me refiro aos projetos, porque as festas de fim de ano, as viradas de ano, são plenas de sonhos, são plenas de promessas, e é isso mesmo, né? Quando a gente vai para determinados lugares, por exemplo, Copacabana, no Rio de Janeiro, você vê as pessoas movidas de um desejo muito forte, de uma expectativa muito grande. E isso é muito bom, né? Porque estimula as pessoas, cria um clima positivo, favorável, e as pessoas se envolvem naquilo, né? Todos se abraçam, alguns estouram suas champanhes e por aí vai. E isso é muito natural no comportamento humano. Só que nós precisamos examinar, sem querer frustrar ninguém, mas precisamos examinar o princípio da realidade. Nós realmente estamos preparados para essas mudanças a que estamos nos propondo? Nós temos essa força de vontade para vencer as barreiras das dívidas financeiras? Nós estamos exercendo um controle dos nossos gastos, sem os quais nós não teremos serenidade financeira no futuro? Ou nós estamos esperando, como que por um milagre, por um toque de mágica, por um passe de mágica, 1º de janeiro de 2026 seja diferente de 31 de dezembro de 2025? Não será. A diferença não está nas coisas, a diferença está nas nossas atitudes, na atitude das pessoas, não é isso? Então, é muito arriscado nós fazermos um projeto de sonhos com base no princípio do prazer e sem considerar o princípio da realidade. Então, melhor fora que nós examinássemos bem quem somos. Nós temos essa força. Durante 2025, nós tivemos essa força de vontade para fazer uma reeducação alimentar? Ou estamos esperando 31 de dezembro para 1º de janeiro para perdermos aqueles quilos em excesso? E aí, se nós não projetamos, se nós não organizamos, se nós não racionalizamos, se nós não partirmos do princípio da realidade, aquele esforço termina, talvez, nos 3 ou 4 primeiros dias do ano, né? E aí volta o efeito sanfona. Então é necessário examinar com calma, com serenidade. Allan Kardec tem uma questão desconcertante. Eu acho essa questão dele desconcertante. A questão do 909 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: o homem poderia sempre vencer suas más tendências
pelos seus próprios esforços? Eu vou repetir a questão. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Trazendo isso para esse projeto de ano novo, sempre nós poderíamos fazer isso? E Allan Kardec, e a resposta dos Espíritos é muito interessante. Ela diz assim: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. É muito interessante essa resposta, porque é uma resposta tão simples. E quando eu tive o primeiro contato que eu tive com essa questão, eu simplesmente não dei importância a essa questão, porque eu achava uma questão tão prosaica, tão simples. Fala, poxa, não dá importância a isso não, porque isso não tem grande importância, né? O uso da vontade, né? Nós usamos a nossa vontade a toda hora. Mas depois ele faz os comentários dizendo que a nossa vontade é fraca. Nós desejamos muito, mas queremos pouco. Nós idealizamos, nós formatamos o princípio do prazer. Mas o princípio do prazer, sem o esforço, ele não se realizará. E parece que nesse sentido, esse contato de fim de ano com o início de ano novo, parece que diz tudo. Nós idealizamos, planejamos, vai ser tudo diferente, mas nós nos esforçamos muito pouco ou quase nada para alterar. Esse mesmo sentido de princípio de realidade, de prazer e de romantização, nós encontramos também no Natal, não é isso? Os comentários que vocês estão colocando aí são muito apropriados, né? Depende de cada um de nós, a gente tem que se empenhar, é isso. É um trabalho, às vezes a gente fica esperando por um trabalho de inspiração. Né? Vamos esperar que os espíritos nos inspirem. Nós somos muito dependentes dos espíritos, né? Eu acho que nós somos meio acomodados e a gente está sempre na dependência dos espíritos. E, na verdade, isso não vale, né? Isso é um atavismo das religiões tradicionais que nós trazemos, a intervenção do anjo de guarda, a intervenção dos santos, que tem uma lógica para os católicos, mas para nós espíritas não tem. Eles não fazem, o Allan Kardec nos orienta, os espíritos não fazem por nós. Não fazem por nós. O processo de evolução é nosso. É claro que os espíritos nos ajudam, mas nós colocamos muitos obstáculos. O Emmanuel, no livro Consolador, tem uma resposta muito curiosa também, e também desconcertante. Perguntam a ele sobre se os espíritos, os amigos espirituais, nos ajudam, nos auxiliam com suas sugestões, com seu acompanhamento, né, com seu carinho, com a sua proteção, com as suas ideias. E aí a resposta diz assim: olha, os espíritos sempre ajudam, os amigos espirituais, anjos de guarda, guias espirituais sempre ajudam. O problema é que a maioria de nós dificulta a comunicação e fecha os ouvidos e fecha a sua mente e o seu coração a essas sugestões. Então ele diz que nós complicamos muito quando os amigos espirituais querem nos ajudar. Então a nossa vontade a toda hora, ela é fundamental, como diz Kardec, como pergunta Kardec e respondem os espíritos na questão 909 do livro dos Espíritos. E o Natal, então, também tem esse contorno de uma coisa romantizada. O Natal tem uma origem muito interessante. As festas de Natal não são festas cristãs, né? Parece que são, né? Que as festas surgiram com o cristianismo, com o catolicismo, né? Com o cristianismo de um modo geral, mas em realidade, segundo os estudiosos do assunto, já na época de Roma, antes inclusive, mas
para ficar no mundo ocidental, numa idade mais próxima de nós, já entre os romanos era muito comum. Existiam festas entre eles, as chamadas Saturnálias, que eram festas em comemoração ao rei a Saturno, ao deus da agricultura. E nessa época era muito comum a distribuição de alimentos, a distribuição de presentes, era muito comum a confraternização das famílias romanas. Então, nessa época, em comemoração ao Saturno, a festa das chamadas Saturnálias, esses encontros familiares, parte do Natal se deve a essas festividades. E o cristianismo, que tinha como ideia inicial transformar todos em cristãos, não é isso? E mais especificamente em católicos, se apropriou dessas festas, fez algumas adaptações e inseriu no culto e no ritual das festas cristãs. Então, as festas de Natal, em grande parte, são uma apropriação das práticas pagãs verificada entre os romanos, o que aliás é muito comum, né? É o chamado atavismo. Nós fazemos adaptações, nós fazemos alterações a partir de uma tradição. Então o Natal ele tem uma ideia muito interessante na sua base, que é a reunião das famílias, que é a confraternização, que é a lembrança da vida de Jesus, que depois foi inserida, né, pelo ritual católico, pelo ritual protestante, pelas teses de outras doutrinas. Então a ideia da confraternização, que aliás é muito boa, né? E a lembrança da vida de Jesus. Agora, ao lado dessa ideia de idealização, a ideia positiva do Natal, nós temos algumas questões que complicam essa realização, não é? Então a gente imagina, a gente romantiza o Natal como uma época muito boa, como uma época de grande felicidade, mas há algumas coisas a serem questionadas. É o chamado princípio da realidade. Quando nós olhamos, por exemplo, o apelo para as compras, nós estamos vivendo uma época da Black Friday, né? A Black Friday, não à toa, ela está próxima do Natal, né? É um Natal antecipado. Nós emendamos as compras da Black Friday com as compras do Natal. E não à toa também o sistema faz com que a última parcela de Natal do 13º coincida com a Black Friday. Sabiam disso? Há uma coincidência de datas. Aliás, não é uma coincidência. Não creio que seja uma coincidência. Isso é naturalmente pensado. E que tem seus aspectos positivos, né? Isso acelera o comércio, potencializa as vendas, dá muitos empregos. Isso é fora de dúvida. É um dos aspectos do consumo. Aqui, a grande questão que se coloca a esse respeito é exatamente uma que Allan Kardec coloca na questão 922. É claro que Allan Kardec não falou especificamente sobre o Natal, sobre o consumo, mas ele deu uma ideia genérica. É verdade, né, Sônia? É uma estratégia de mercado, né? E é isso mesmo, não poderia ser de outra forma. Mas o Allan Kardec, na questão 922 do Livro dos Espíritos, ele diz uma coisa interessante. Ele faz a seguinte pergunta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Olha só como que o Kardec sabia perguntar, né? O Kardec sabia. Saber perguntar é tão importante quanto saber responder. Os espíritos sabiam responder,
Mas sabiam responder porque Kardec sabia perguntar. Kardec tinha uma história, Kardec era um pedagogo, né? Era um professor. Olhem só a pergunta. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens, mesmo aqueles que têm excesso e aqueles que têm ou que não têm quase nada? E ele diz assim: com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário. E diz lá depois, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa segunda parte nós deixamos para depois. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E aí nós vamos ver que não há posse nesse período de Natal, nesse período da Black Friday, nesse período de festas natalinas, não tem posse do necessário, né? Infelizmente, nós não nos contentamos com o necessário. Nós temos, na verdade, um grande excesso. É um grande excesso, né? Nós certamente vamos ganhar presentes de que não necessitamos. Uma camisa de que não necessitamos, uma calça de que não necessitamos, um livro de que não necessitamos, nós já temos bastante e não os lemos, às vezes nem a metade, né? Eu estava vendo uma matéria há poucos dias de uma pessoa que tinha 250 pares de sapato. É uma loucura isso, né? É uma loucura isso. Ela não vai usar esses 250 pares. Se ela tivesse que usar um por dia, não é, a cada vez que saísse de casa, ela não usaria todos, né, no ano. Quer dizer, 250 pares de calçado. Quer dizer, é a tese consumista, né? O símbolo, o caráter simbólico, é o poder simbólico da compra, o poder simbólico das roupas, dos carros. E isso tem levado o ser humano a situações complexas. A sociedade do cansaço, no dizer do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ela se marca muito por isso. Nós estamos, segundo ele, nós estamos nos cansando disso. É um excesso que está nos desgastando. E algumas pessoas já perceberam isso. Algumas pessoas já perceberam que esse excesso tem levado a uma série de complicações, de desvalorização de outros aspectos da vida. E também da fugacidade disso, né? Isso passa. Isso é muito rápido. Né? Você tem um presente que ganha agora e daqui a uma semana ele não tem mais representação para você. Então, essa idealização, essa romantização da felicidade representada pelo presente, ela rouba do Natal a felicidade pela confraternização, a felicidade pelo convívio, né? Que deveria ser. Né? Que deveria ser. É claro que o presente pode intermediar um agradecimento, né? O presente pode intermediar uma gratidão, alguma coisa assim. Mas parece que nós nos excedemos e muito nisso. E rouba o verdadeiro valor. Uma vez, nós, em família, nós resolvemos fazer uma... Já houve isso em algumas tentativas, de não haver essa compra desenfreada de presentes. E sim haveria uma troca, né, de presentes, como se fosse um grande amigo oculto. Que aí você vê, cada um compraria só um presente. Né? Quer dizer, a ideia de consumo seria combatida, de certa forma. Né? Nós ficaríamos mais presos à confraternização, etc, etc. Mas isso não deu muito ibope não, né? Não deu muito ibope não, porque a pressão, né, de mercado e a ideia da nossa vaidade, né, de nós queremos presentear,
Claro que isso misturado também a um certo conceito de gratidão, isso complicou a ideia do amigo oculto, né? Nós voltamos à grande ideia do consumismo. Só que essa ideia do grande consumismo, ela tem por trás de si algumas questões graves. Uma delas está na questão 922, que fala sobre o seguinte: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Desculpa, pessoal. Desculpa. Não é essa questão. Essa questão eu já li. A questão é a seguinte, a questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Ela, de certa forma, complementa a questão 922, né? Elas estão no mesmo plano de contexto, de lógica. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Lembra no 922, está escrito lá: o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro, etc. Os grandes abismos econômicos. Então Kardec faz a pergunta: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Dentro daquela ideia que muitos espíritas acham, por exemplo, olha, fulano vive na miséria, isso é uma necessidade para ele, é um karma, é um reflexo de vidas passadas, da vez anterior ele foi rico e agora passa por dificuldade. Olha, essa é uma visão que nem sempre se confirma. E é difícil dizer quem é pobre por causa do passado. Então, só talvez nas condições extremas nós poderíamos aplicar essa ideia. Segundo Allan Kardec, essas questões sociais não são lei natural. É obra do homem e não de Deus. Está lá a questão 806. E diz lá, ele segue na pergunta para confirmar que o problema não é kármico, o problema nem sempre é de vidas passadas. Diz lá: essa desigualdade desaparecerá um dia? Resposta dos Espíritos: só as leis de Deus são eternas. Não haver desaparecer pouco a pouco todos os dias, essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue, mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais ou menos puro. Isso não depende da posição social. Então, a informação é que, acabado o orgulho, acabado o egoísmo, nós não teremos a miséria. Então você vê que a miséria não está atrelada necessariamente a questões kármicas do passado, a questões de punição, que a gente costuma colocar muito no Espiritismo, né? Então a questão é nossa. E o Natal escancara isso. O Natal escancara essas questões. O Natal deixa isso com muita clareza, né? E tem um poema de que eu gosto muito, do Aldemar Paiva, que é um poeta pernambucano. Ele dá o título de Monólogo do Natal, e que mostra bem que é exatamente um princípio da realidade. Quer dizer, o princípio do prazer seria nós tratarmos Jesus como presente em um mundo em que não haja desgraça. Tem uma música que lá no coral da Liga nós cantamos muito, que harmoniza muito a ideia de Jesus, a ideia da bondade, da fraternidade, e ela é muito necessária. É muito necessário nós termos essa ideia da fraternidade, e essa música relata isso.
Mas nós precisamos olhar também o contraponto. Olhar o momento em que o Natal não representa essa serenidade, não representa essa tranquilidade, não representa essa bondade, que é exatamente o princípio da realidade. Então o princípio do prazer seria nós trazermos Jesus para perto de nós, como faz essa música Um Infante. Ó. Quem é o infante que no regaço da mãe tranquilo dormita, a quem os anjos no claro espaço saúdam com doce harmonia? É este Jesus, o rei que anuncia a paz a quem Deus quer bem. Da virgem eleita é filho, Jesus que nasceu em Belém. Por que tão pobre baixou o infante, que é rei dos céus e da terra? Pasmai humanos, divino instante, transmuta no amor toda a lei. É este Jesus, o rei, que será cravado por nós na cruz. Em carne se fez o verbo, hosanas ao infante Jesus. Trazei-lhe a mirra, o incenso e ouro, trazei-lhe a alma devota, do coração o real tesouro, prostrados trazei ao menino. É este Jesus, o rei que Maria embala nos braços seus. Louvores cantai a ele, hosanas ao Filho de Deus. Essa música mostra uma figura de Jesus muito importante para nós. O nosso espírito de maior envergadura que reencarnou na Terra e que exemplificou com sua vida. Só que o Natal não é só isso. Nós precisamos trazer para o Natal a figura da realidade, em que muitas vezes Jesus é rivalizado com o Papai Noel. Então, o plano de trazer Jesus como figura central do Natal é uma ideia romantizada, é uma ideia idealizada, que foge à realidade. Precisamos voltar a ela? Precisamos, mas precisamos saber como que nós estamos nos comportando. E nós estamos nos comportando de acordo com o que o Aldemar Paiva coloca nesse monólogo do Natal. Quando eu estou dizendo nós, eu estou dizendo naturalmente, na média das criaturas, né? E nesse monólogo do Natal, o Aldemar Paiva diz assim: eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusões à burguesia. Se os garotos humildes da cidade soubessem do seu ódio à humildade, jogavam pedras nessa fantasia. Você talvez não se recorde mais, eu cresci depressa, me tornei rapaz, sem esquecer, no entanto, o que passou. Fiz-lhe um bilhete pedindo um presente e a noite inteira esperei contente. Chegou o sol, mas você não chegou. Dias depois, meu pobre pai, cansado, trouxe um trenzinho velho, empoeirado, e me entregou com certa apreensão. Fechou os olhos e balbuciou: é para você, meu filho, Papai Noel mandou. E se esquivou, contendo a emoção. Alegre e inocente nesse caso, eu pensei que meu bilhete com atraso chegara às suas mãos só ao fim do mês. Abri o trenzinho, dei corda, ele partiu, dando muitas voltas. Meu pai me sorriu e me abraçou pela última vez. O resto eu só pude compreender quando eu cresci e comecei a ver as coisas com realidade. Um dia meu pai chegou e disse a medo: onde é que está aquele seu brinquedo? Eu vou trocar por outro na cidade. Dei-lhe o trenzinho quase a soluçar. E como quem não quer magoar quem lhe deu de presente e quem lhe tratou muito bem, eu lhe disse medroso: o senhor vai trocar ele? Eu não quero outro presente, eu quero aquele. E por favor, papai, não vá levar meu trem. Meu pai calou-se e pelo rosto veio descendo um pranto que eu ainda creio, tão puro e santo, só Jesus chorou. Bateu a porta com muito ruído, mamãe gritou, ele não deu ouvidos, saiu correndo e nunca mais voltou. Você, Papai Noel, me construiu um homem que abandonou a sua infância sem família e sem brinquedo. Afinal, dos seus presentes não há um que sobre.
para a alegria de um menino pobre que sonha o ano inteiro com o Natal. Meu velho pai, doente e mal vestido, para não me ver assim desiludido, comprou por qualquer preço uma ilusão. E num gesto nobre, humano e decisivo, foi longe para trazer-me um lenitivo, roubando aquele trem do filho do patrão. Pensei que meu pai viajara. Pouco tempo depois, no entanto, minha mãe contara que ele fora preso e, como réu, ninguém a absolvê-lo se atrevia. Meu pai foi definhando, até que um dia Deus entrou na cela e o libertou para o céu. Por que você fez isso? Por que, Papai Noel? Esse poema do Aldemar Paiva mostra exatamente muitas contradições que nós temos no Natal, né? Muitas contradições. Eu acho que a Alta de Souza tem um poema sobre noite de Natal que fala que muitos padecem na noite fria. Muitos padecem durante o Natal. E nessa hora não adianta nós trazermos a figura do Jesus crucificado. Não adianta nós trazermos a figura, nós levarmos a mirra, o incenso e ouro para Jesus, nós cantarmos cantigos. A questão não vai ser resolvida. A questão é exatamente essa da questão 806 do Livro dos Espíritos. Enquanto nós tivermos essa situação de orgulho e egoísmo predominando entre nós vamos encontrar muita miséria. E aí não tem Natal, não tem Cristo que dê jeito, porque a questão não depende de Cristo, depende de nós. Né? Essa a questão do esforço de que fala Allan Kardec, que alteraria completamente o nosso posicionamento sobre o Natal. E a outra questão também grave a respeito do Natal, que foge muito à ideia da confraternização e que convive muito com a ideia de confraternização e que rouba, às vezes, a ideia central do Natal, né? A ideia primordial de confraternizar, de se aproximar, é a ideia do consumo, né? E nesse sentido, nós pais estamos criando crianças e jovens ainda condicionados a isso. Isso, de certa forma, é um abandono, né? Nós falamos em abandono de crianças, né? São milhares de crianças no Brasil abandonadas. Às vezes nós abandonamos os nossos filhos dentro da própria casa, quando não ponderamos com eles, ou quando não ensinamos a eles a questão do consumo. Nós estamos jogando os nossos filhos nos braços do consumismo exacerbado, do consumismo exagerado, que foge àquela ideia da 922 do Livro dos Espíritos, sobre nós satisfazermos com o que seja necessário. E nós estamos abandonando os nossos filhos, não vivendo isso, não comentamos. Nós entramos na mesma linha do consumismo, né? Entramos na mesma linha do consumismo. Isso, aliás, tem grandes reflexos, por exemplo, no meio ambiente, né? Isso aí seria um outro aspecto do espiritismo e o sistema, né? O ecossistema. Você vê pelo número de consumo, pela quantidade de sapatos, como nós pensamos aqui, né? Como nós comentamos aqui, quantos animais serão necessários morrer para a construção de sapatos? Não é? O quanto nós precisamos derrubar árvores para comprar novos móveis, às vezes não necessários, né? Mas nós queremos renovar, envolvidos ou entregues que estamos ao consumismo, né? E às vezes nós abandonamos os nossos filhos ao consumismo, como podemos ter sido abandonados, né? Pelo sistema e pelos nossos pais, que não têm essas ideias que nós não tinham essas ideias que nós temos hoje, né? Só que hoje nós temos essas ideias. Nós estamos nos novos tempos. Os novos tempos vão exigir de nós novas ideias. O Allan Kardec fala
nos novos tempos, no último capítulo da Gênesis, e ele diz que o embate de ideias vai ser fundamental. O choque de ideias. E nós precisamos ter coragem para chocar essas ideias. O que os Espíritos também comentam. É necessário que tenhas coragem para enfrentar esses novos tempos. E nesse período de Natal é necessário ter coragem para enfrentar o excesso de consumo. Eu queria terminar lembrando um poema de Carlos Drummond de Andrade, que é muito interessante, que fala um pouco sobre o consumismo e como que a gente se despersonaliza, a gente perde a nossa identidade. Bom, mas poema não é para ser explicado, né? Poema é para ser sentido e ouvido. Então diz lá o Carlos Drummond de Andrade, o seu poema Eu, Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu, de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produtos que nunca experimentei, mas que são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, que fazem de mim um homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar a minha identidade, trocá-la por mil, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser, eu que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte, solitário com outros seres diversos e conscientes de sua humana e invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou qualquer língua, em qualquer principalmente. E nisto me comprazo, tiro glória da minha anulação. Não sou, vê lá, que anúncio contratado. Eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender, em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas, e bem à vista exibo essa etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco de roupa resumia uma estética. Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros objetos estáticos e tarifados. E por me ostentar assim, tão orgulhoso de ser não eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é coisa. Eu sou a coisa, coisamente. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e que possamos fazer do nosso Natal uma época de grande confraternização
e que possamos fazer do ano que se avizinha um ano planejado, projetado, de acordo com as nossas condições, sem delírios, mas com projetos que sejam factíveis, que possam ser levados a bom termo. Que Jesus nos abençoe nessa noite e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal.